ali também. Boa noite. Bem-vinda, bem-vinda, Bela. Eu sou fisioterapeuta. Eu não soube desse encontro e eu não sei se poderia participar. Claro, Claro que sim, é aberto. muito Tá É certo. bem-vinda. muito bem-vindo, exatamente. Eu Obrigada. estava falando antes que esse é um assunto que nos pega, profissionais da saúde, de forma geral, da educação também, né? Porque Uhum. falar sobre adolescência sempre é um tema, assim, que, né, que nos envolve. Eu acho que várias questões ali que aparecem no filme que são importantes a gente estar conversando. Com certeza. Aham, pegando mais A gente fica gente. feliz, inclusive, de chamar a atenção, né? Uma atividade como essa, chamar a atenção de outros profissionais de outras áreas da saúde, que não só psis, né? São só psicólogos, Uhum, analistas, enfim. A ideia é essa, que a gente possa ampliar, né? Expandir a uhum. reflexão e as trocas. Bom, eu tô vendo a Vivi Bastos, não sei se é quem eu tô pensando Olá, tudo bem? aqui. Eu peço Tudo. licença para deixar a câmera desligada, que acabei na correria, assim, não estou uma apresentação a mais adequada. Estou aqui na cozinha, mas não quis deixar de participar, né? Sou Bom, acadêmica, último ano de psicologia. seja E bem-vinda. Tu estás aonde, agradeço. Vivi? Eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Olha É, Legal. só. é a minha segunda Bom, graduação, e eu faço pós também, né? um bom momento para começarmos. Eu vou pedir a gentileza, então, de que todos presentes deixem os seus áudios fechados, para que a gente possa garantir a melhor escuta, né, das nossas convidadas durante a fala, tanto da Giovana quanto da Denise Zimpec. Eu vou me abrir, né, a nossa noite, então, nossa segunda cultural. É uma grande satisfação. Me apresentando rapidamente, eu sou Isadora Garcia, atual diretora científica da GAEPS, Associação de Psicoterapia Psicanalítica. E é um prazer essa noite estar com essa casa, né, praticamente cheia, nossa tela, casa, né, tá cheia. E a Denise e a Giovana tiveram assim a sensibilidade, né, de se organizar e propor que a discussão da série Adolescência, que como a Denise vinha dizendo, é uma série que despertou, né, mobilizou muito rapidamente o público, é uma série recentemente lançada na Netflix, em março deste ano, e muito rapidamente ela, né, se capilarizou assim entre ah, as instituições psicanalíticas, mas me parece que a proposta da Denise e da Giovana de expandir, né, todas as discussões que a série já proporcionou em torno da adolescência, né, das questões contemporâneas vividas por esses personagens, né, jovens, foi trazer a perspectiva dos vínculos, né, os vínculos familiares, as questões que estão em torno, então, do Jamie e sua família. Ah, eu vou antes de passar a palavra para Giovana e para Denise, eu só não queria deixar de trazer a informação, assim, ficha técnica, né, da série. Eu acho que sempre cabe, uma vez que a Segunda Cultural é um espaço que se dedica, né, dentro da GAEPS, a pensar essa interlocução da psicanálise com o cinema ou outras obras artísticas. E a série, então, Adolescência, como eu disse, recentemente lançada pela Netflix, tem como diretor Philip Barantini, é conhecido por outros trabalhos como Boiling Point, por exemplo, também usando a mesma linguagem que foi usada e por isso, né, ficou tão famosa, a linguagem cinematográfica, bastante ousada, com cada episódio filmado em plano sequência, sem cortes digitais, o que proporcionou uma experiência assim mais imersiva, né, e intensa
na trama. A trama, então, acompanha o Jamie, esse adolescente de 13 anos, acusado de assassinar uma colega de escola, e a série propõe, então, esse mergulho, né, em questões como bullying, o papel das redes sociais, a complexidade da formação da subjetividade na adolescência e os conflitos familiares, que é o foco da nossa discussão de hoje. Não necessariamente os conflitos, mas a qualidade dos vínculos, não é? Por fim, eu queria convidar todos vocês a conhecerem as redes sociais da GAEPS. A gente está com uma jornada científica saindo assim do forno, né? Agora nos dias 23 e 24 de maio, a jornada científica Sonhar e Psicanalizar, Transformações na Escuta Analítica. Vai acontecer presencialmente aqui em Porto Alegre, mas também de forma híbrida. Então, quem tiver interesse de participar na modalidade online, os ingressos estão à venda. A gente ainda tem alguns ingressos presenciais, são todos muito bem-vindos. A gente tem convidados muito especiais, como o Inácio Gerber, de São Paulo, da Sociedade de São Paulo, a Maria Foster, que é psicanalista, colega nossa aqui de Porto Alegre, e muitos outros nomes. Vocês podem ver, acompanhar a divulgação e a programação completa no Instagram da GAEPS. Então, estão todos convidados. E eu vou passar a palavra, então, a Giovana, a quem eu vou apresentar. Isadora, Giovana, Isadora, diga. é, eu queria sugerir que a Denise começasse. Aí eu fico por vocês. A gente tem Pode, por, pode né, ser, Denise? assim, de bons modos que a nossa Não, convidada claro, eu possa sei, conversar, mas se tu te sente mais à vontade eu que a gente eu tenho comece, certeza, mas acho que seria melhor ela começar e depois. Pode ser, Denise? Claro, Giovana, pode sim. Acho que então tá. primeiro eu queria dar bem-vindas a todas, né? Acho que a maioria é mulher aqui, e a Flávia, que é uma amigona, colega da Comissão de Vínculos da FEBRAPSE, né? A Flávia é analista e também analista de casal e de família, então temos também aí uma convivência e nos encontramos no Rio, né, esse fim de semana, na jornada da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, assim, numa temática muito parecida com essa, né, Flávia? Abordando E, mais assim, focando mais a questão das telas e tal. Então foi muito bacana, fui muito bem recebida pela Flávia e pelas colegas lá. Queria agradecer publicamente aqui. E está muito e, e a, feliz da tua vinda. e a Flávia é a vice-presidente da Associação Brasileira de Psicanálise de Casal e Família, não é da nossa Exato. associação, né, Flávia? Então, é Até a muito semana bom. que vem. Até, não, mas no momento é. Com 2 anos aí de muito trabalho. Aham. Bom, Denise, queres que eu te diga, apresente? Posso te pode me apresentar? apresentar? Pode. Tá bem. Então, Denise é psicóloga, formada pela PUC do Rio Grande do Sul, psicanalista, membro titular da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre, a SBP de PA, especialista em psicoterapia psicanalítica pela PUC, integrante do grupo de vínculos da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre, fundadora, docente, supervisora e diretora do Departamento de Estágio da GAEPSE, Associação de Psicoterapia Psicanalítica, coautora, dos livros Criando Crianças, Transgeracionalidade, de Escravo a Herdeiro, A Psicanálise e o Amor e Por que a Psicanálise Vincular. Denise, Obrigada, palavra. obrigada, Isadora. Obrigada por esse espaço aqui para a gente continuar conversando, então, né, sobre essa série, assim, que está sendo, né, então, como a gente falou antes, tão comentada e tão, assim, instigante, né, para a gente pensar a questão
da influência das mídias, né, nas crianças e adolescentes, para a gente pensar um pouco as famílias atuais, né, os vínculos também que se estabelecem através das mídias. Então, acho que a gente tem vários pontos assim para levantar e para poder conversar depois. Eu acho que o importante também é a nossa interlocução, depois que a gente ouvir a Giovana, né, de todo mundo poder trazer um pouco do que está pensando. Eu vou trazer assim algumas ideias. Vocês estão me vendo? Oi? Sim, Estamos, estamos estamos. te vendo, tá Ah, tudo tá. bem. É que eu vou abrir uma coisa aqui. Eu não, se vocês quiserem, eu compartilho com vocês, mas acho que não precisa. Eu vou ver se eu acho aqui. Peraí. Só um pouquinho. Algumas coisas que eu pensei assim em compartilhar com vocês, tá? É assim, ó. Partindo de um princípio, tá? Assim, mais teórico, tá? Antes de entrar na questão do filme, é de dizer assim, né, que lá desde Freud e todo o desenvolvimento da psicanálise individual, a gente sempre pensa do ponto de vista do intrapsíquico, né? Essa foi a ênfase do Freud, da Melanie Klein, né, de autores assim que se seguiram, né? O Winnicott, eu acho que abriu então mais essa perspectiva do intersubjetivo, pensando da presença real da mãe, do hold, né? Todo um vínculo que se cria entre mãe e bebê. E que hoje, né, e com isso assim eu me enriqueci também muito com a psicanálise vincular, é impossível a gente pensar o humano, até eu diria, né, só do ponto de vista intrapsíquico, né? Então, que a gente tem que levar em conta também o intersubjetivo, ou seja, como é que se estabelecem os vínculos e as relações entre o bebezinho lá que nasce, que cresce, né, e que vira um adolescente, um adulto, né? Não dá para pensar a pessoa só do ponto de vista intrapsíquico, né? Desde que nascemos num vínculo e crescemos nesse vínculo, não é? E pensar também, né? Então, três pontos assim que tem uma intersecção entre eles, que seria o ponto, então, o espaço o espaço vincular, né? O intersubjetivo e o transsubjetivo. O que é o transsubjetivo? O transsubjetivo é justamente toda a questão da cultura, né? Dos tempos que vivemos, como isso atravessa o sujeito, né? A gente tem que pensar que muito antes da gente nascer, né, já existe um discurso a nosso respeito, né? O pai e a mãe, quando pensam em ter um filho, eles já pensam desse filho inserido numa cultura, não é? E então isso vai fazer parte da nossa vida o tempo todo, né? Então, se a gente for pensar então no nosso Jamie, né, no nosso adolescente, a gente pode pensar então a partir dessas três perspectivas que no intrapsíquico, né, a gente pode pensar num adolescente então vítima de bullying, oprimido, com baixa autoestima, violento, né, e atuador, né, acabou atuando a violência dele. Né? Então, se a gente pensar assim, como é que está estruturado esse intrapsíquico, né? Talvez ali né, um id em expansão, lutando com o superego ali mais rígido, né? Que é um pouco o adolescente, né? O adolescente, assim, ele vai muito para esses extremos, né? De muita atuação e muito desejo e ao mesmo tempo de muita censura e autopunição, né? A gente pode pensar do ponto de vista intersubjetivo numa família, então, que é o nosso ponto hoje, né? Pensar
essas histórias da violência masculina que aparece a partir do pai, do avô, né? De uma mãe submissa, de uma mãe que parece assim que sabe muito pouco dos filhos. Não sei se vocês concordam, depois a gente vai poder conversar, mas eu vi assim uma mãe muito pouco atuante, né? Muito pouco, parece que realmente assim mais submetida ao desejo do pai, assim. Eles parecem que fazem um casal bem, né? Mas tem uma conversa dela com a filha lá que ela não sabe o que está acontecendo com a filha, né? Acho que depois de tudo que houve com o filho, ela pergunta, né? E você, como é que está seu namoro e tal? É. E do ponto de vista ainda intersubjetivo, os amigos, né? Os amigos do Jamie também são meninos que sofrem bullying, né? Então, assim, ele está totalmente identificado com esses colegas e a partir disso vai surgindo todo essa inserção, então, nessas comunidades online, né? Nessas comunidades das redes sociais, onde eles vão insuflando, então, toda essa violência, né? Bom, e aí a gente já entra no transsubjetivo, quer dizer, o que, que tem da cultura que atravessa esses adolescentes, né? E, por exemplo, né, quando ele fala daquela questão do 80-20, né, a gente ali tem, né, um exemplo desse transsubjetivo, né? É uma ideia, então, que só 20, como é que 80% das mulheres só gostam de 20%, né, de um tipo de homem, de um tipo de masculinidade, ou enfim, de figura estética, né? Então, esse transsubjetivo a gente pode pensar também nessa cultura misógina que é insuflada nesses grupos de homens que odeiam, cultuam a agressão a mulheres, né? Então, essa vida nas redes, né, onde o grupo busca essa busca de pares, né, onde ele encontra a identificação, né? Então, para pensar assim que não dá para pensar, por exemplo, assim, a patologia, não dá para a gente pensar uma patologia de um adolescente sem pensar, né, que ele acabou, então, enfim, né, cometendo esse crime dantesco, mas que não dá para pensar ele sozinho, né, só do ponto de vista intrapsíquico, qual é a patologia, né, até porque é um adolescente, mas pensar ele dentro desse contexto cultural e dentro dessa família, né? Então, uma das coisas assim que eu já trouxe numa outra discussão e que eu vou repetir aqui é que eles marcam esse início, né, antes dos policiais chegarem na cena lá na casa, que eles arrombam a casa, que é uma cena dantesca também, o jeito que a polícia invade a casa dessa família, né? Tem essa conversa do policial com o filho que não quer ir na escola. Então, assim, a gente começa a ver as falhas nos vínculos, né? O policial ele está mais preocupado que é a mulher que manda em casa e não ele, né? A mãe que decide, e não passa pela cabeça dele o que está acontecendo com o filho, que pela segunda vez na semana ele não quer ir na aula, né? Então, assim, uma questão que surge para a gente poder discutir. Será que os pais sabem o que está acontecendo na escola com seus filhos e filhas, né? A maioria dos filhos não falam para os pais que sofrem bullying, ou por vergonha, ou por medo da reação de pais. Eu já ouvi isso de pacientes jovens e adultos. Se eu falasse que eu apanhava na escola, eu apanhava em casa também, né? Do meu pai me dizer: se tu apanhar na escola, tu vai apanhar em casa, tu não te acovarde. Então, assim, a maioria não conta que sofre bullying, né? Então, assim, onde é que está a atenção dos pais para saber o que está acontecendo? Se um filho mata a aula, não quer ir na escola, se fica doente, o que está acontecendo lá na escola? Então, acho que a série também nos reporta isso, né? O que está acontecendo? Né? Vocês sabem, né? Vocês pais, né? Vocês profissionais de saúde, vocês professores sabem o que está acontecendo, né? Então, assim, pensando um pouco agora, assim, a partir da adolescência, né, que é um período
que eles precisam realmente, né, se desprender dos pais, né, dessas figuras ainda daqueles pais da infância que eram protetores, e eles precisam realmente desafiar mais, eles precisam se separar. Eu também isso faz que muitas vezes eles não contem, né, o que está acontecendo, né? É uma época super importante para a questão das amizades, para os grupos de pares, porque justamente como eles estão se separando, né, das figuras parentais, daquele grude, daquela coisa de muito cuidado e estar sempre junto, eles precisam encontrar no grupo de pares uma identificação, né? Porque o grupo ele funciona como essa sustentação, né? Diante da solidão e das incertezas do adolescente, pela via da identificação, ele precisa desse olhar, né? Do grupo olhando para ele, aprovando ele, né? E isso vai se dar através do contato corporal, de rituais, né? Que pode ser a moda, pode ser a arte, pode ser a música, né? Que desenvolva nele essa sensação de pertencer a um grupo. Então, ele está saindo da relação com os pais, mas se integrando num grupo, o que não aconteceu com o Dini, né? O Dini, ele tinha esse grupo, mas que era um grupo com o qual ele se identificou, né? Que foi o que sobrou para ele, porque o grande grupo da escola não aceitava, né? Então, para pensar, né, que os adolescentes eles passam por esse processo de dessimbiotização, isso é um conceito muito bacana que está no livro Adolescência, lá da Berasturi, que fala disso, assim, né, eles entram numa crise de dessimbiotização, né, eles têm que se dessimbiotizados dos pais, mas para isso eles precisam encontrar, então, né, nos colegas essa função de espelho, né, que devolva para eles uma imagem mais integrada no momento que eles já não se apoiam mais tanto nos pais, né? Quando esse processo ele não acontece, quando ele é negado, né, quando ele é desmentido ou pela família, às vezes por abandono, às vezes por descuidos, né? O que a gente percebe assim que às vezes os pais meio que largam os adolescentes, acham assim, já sabe se virar, né? E não prestam realmente atenção que conteúdo ele está consumindo na internet, o que que ele está jogando, com quem que ele sai, por que que ele passa tantas horas do dia longe de casa, né? Então essa fase de dessimbiotização ela não é vivida, e quando ela não é vivida, né, ela pode levar então a precária substituição, né? Que pode ser os vícios, né, maconha, enfim, drogas, né, adesão a grupos que oferecem uma falsa sensação de pertencimento. Então, aqui, né, como a gente quer abordar o papel do vínculo, né, com a família, é muito importante, porque, gente, quem tem que se separar são os adolescentes, não são os pais que têm que se separar dos filhos, né? Os pais que têm que estar ali fazendo o seu papel de pais, né, aconselhando, conversando, falando da vida deles, falando, né, do como é que está esse mundo, falando do que é bom, do que é ruim, mesmo que o adolescente conteste. Isso aí é uma postura, né, parental super importante. E muitas vezes a gente vê que os pais entram na adolescência meio juntos, assim, né? Eles mais se identificam com os adolescentes do que os adolescentes possam ter, então, nos pais, essa firmeza, essa postura, que não é que tenha que ser invasiva, não é isso, né? Mas tem que ser uma postura firme de quem está olhando, de quem está cuidando, né? Bom, uma das coisas que eu pensei, assim, né? Quando um filho, assim, no caso do seriado, né? Acaba assumindo uma postura como ele assumiu nesse papel de um agressor, um assassinato, né? O que estava posto nesse filho, né? A gente tem aí esse conceito de identificações alienantes. Quando um filho ele sofre de depositário de partes dos pais
né, ou partes de um pai ou de uma mãe que identifica nesse filho particularmente escolhido como um depositário daquilo que o pai ou a mãe quer se livrar, né? Vocês devem ter exemplos, né, na família, enfim, né, na clínica principalmente, que a gente percebe que um filho ele é o depositário de tudo aquilo que os pais rejeitam em si próprios. Então passam a tratar esse filho como um depósito, né? Como um depositário, né, desses aspectos. E aí a gente pode pensar também, certamente, nas questões transgeracionais, né? A gente tem um pai agressivo, né, que o Jamie traz, assim, que é um pai que quebrou o galpão, né, que de vez em quando estourava, e um avô também agressivo, né? Então, assim, o que que vem vindo dessas gerações que foi depositado nesse menino e que ele então passa a ser o porta-voz de toda essa violência, que nem é um porta-voz, ele é um porta-ato, né? Ele na verdade atua essa violência toda. Bom, aí a questão das redes, né? Porque assim, essas primeiras incursões sexuais dos adolescentes, elas são tímidas, né? O adolescente, isso que eu falei antes, assim, ele precisa desse olhar de aprovação do grupo para ele se lançar. Quando ele não tem isso, as, os primeiros contatos, e isso aparece no filme, né? Quando ele disse que a menina tirou fotos nudes lá, e que ela era muito reta, e que ele, foi aí que ele conseguiu ter coragem, né, para convidá-la para sair, convidou ela para ir num parque. Desculpa. Então, assim, são incursões ainda muito tímidas, porque tem toda essa questão da aceitação, né? A aceitação do seu corpo, a aceitação de como ele é, né? E ele se achava feio, enfim, né? E então, assim, né? São situações, e quando isso é feito pelas telas, pelas mídias, isso foge, né? Exatamente ao controle dos pais. E isso aparece no filme duas vezes, né? Quando o filho do policial conta para o pai, né, que o pai estava passando vergonha lá na escola, porque ele não entendia nada da questão do que se passava nas mídias, e o filho teve que dar uma aula para o pai não passar vergonha lá, porque ele não tinha a mínima ideia de como que esse código, né, que os adolescentes usavam para se comunicar, tanto nos emojis como nesses grupos, então, esses grupos violentos, misóginos, né, que o menino participava, né? A outra questão é essa vulnerabilidade própria, né, dos púberes, por tudo isso que eu estou falando, assim, eles estão se separando dos pais, eles estão descobrindo a sexualidade deles, eles precisam muito da aprovação do grupo. A gente tem que pensar que o grupo ele está muito investido como um identificador, vamos dizer assim, né? Que vai dizer quem ele é, vai ser uma espécie de espelho de quem ele é, né? De quem ele está se tornando, né? Então, os públicos e adolescentes eles são extremamente vulneráveis diante das telas, né? Porque eles absorvem, eles estão muito procurando grupos, né? E esses grupos mais radicais acabam, de certa forma, como é que é? Agora me fugiu a palavra, mas... Aliciando, aliciando. Exato, exato. Trancou aqui. Aliciando justamente quem? Essas pessoas mais vulneráveis, né? A gente sabe, por exemplo, assim, que tem escolas, né, que tem uma época que tem uma onda de nudes, por exemplo, de meninas e meninos que tiram fotos e ficam se mandando entre si, né, para depois cair a ficha do que isso dá repercussão. Inclusive teve golpes agora pela internet, né, que as pessoas ameaçavam os pais dizendo, ah, eu tenho fotos do teu filho e tal, né? Então, assim, eles caem porque eles querem ser aceitos. Então, se um está fazendo, se o outro está fazendo, eles vão fazer, justamente por essa vulnerabilidade, né?
Enfim, né? Acho que praticamente seria isso, né, que eu teria para trazer, para pensar também, né, que tem diversas situações, né, também assim desse cyberbullying, por exemplo, né, que ele tem um efeito traumático sobre as crianças e adolescentes, né, e que isso empobrece toda a capacidade simbólica deles, né? E justamente é isso, né? Acho que o ponto que eu queria trazer é como esse transsubjetivo ele pode daqui a pouco ter uma relevância maior que os vínculos quando os vínculos são frágeis, né? E a gente vê a família do Jamie como uma família que em princípio parece uma família bem normal, mas a gente vê ali, né, que são vínculos frágeis, eles não sabem o que está acontecendo, eles em momento nenhum acreditam, né? Que o filho estava vendo? O que estava acontecendo? Eles não sabiam, né? Então, esse efeito traumático, traumatogênico do bullying, né? Quando não existe esse apoio e uma família forte, ele desestrutura uma personalidade ainda muito precária, né? Porque a gente tem que pensar que na adolescência e na puberdade, recém-partes do eu estão sendo integradas, né? O adolescente ele tá se descobrindo sexualmente. Ele há pouco tinha um corpo de criança, né? Vocês veem que o Jamie ele é bem magrinho, né? Ele até parece que tem, bom, ele tem 13 anos, né? Acho que ele tem um corpinho de 13 anos mesmo. É um menininho, né? Então, assim, para ele começar a se ver agora como um homenzinho, como um guri né, que as meninas vão olhar com interesse, ele tem que integrar muita coisa ainda dentro dele, o corpo, né, com o emocional, com o psíquico, com as identificações, né? Então, quando tem um trauma nesse momento, né, todo esse bullying, né, cuspiam nele, enfim, né, passavam rasteira nele. Então, assim, vai empobrecendo esse psiquismo. Então, é muito fácil ele ser levado por uma seita, muito fácil ele ser levado por um grupo misógino, que é onde talvez ofereçam para ele uma perspectiva, digamos assim, de pertencimento, né, a um pensamento mais totalitário, que de alguma forma ele vai se agarrar, porque o resto que está em volta dele são dúvidas, né? E isso aparece muito na conversa com a psicóloga, assim como ele diz, eu sou feio. E ela disse, como é que tu te sente sobre isso? Ah, mas tu não, mas tu vai concordar comigo, né? Você está dizendo que eu sou feio? Ela disse, não, eu não estou dizendo. Importa eu saber como você se sente, né? Então ele é um menino extremamente inseguro. O final ali da entrevista com a psicóloga, dá uma peninha dele, porque ele disse, mas você não gosta de mim, né? Então a gente vê que ele está muito transferenciado também com essa psicóloga, apesar de que ela está ali fazendo um trabalho mais de avaliação, não é bem um trabalho terapêutico. Às vezes parece que é terapêutico, ela diz que teve sessões, né? Pelo menos na tradução para o português está como sessões, mas é um trabalho mais de avaliação. Mas ele está transferenciado, porque ele reproduz com ela alguma coisa assim, né? Mas você gosta de mim? Né? Como assim que você vai interromper, você vai me deixar aqui, não, né? Então, eu acho que ele traz ali um pouco desse mundo dele, assim, muito dependente, como é, né? Como são os púberes adolescentes dessa idade, né? E, e pensando também, assim, mais um pouco da questão das telas, né? Numa outra discussão eu falei também, assim, que as telas, elas vamos dizer assim, elas acionam muito mais um tipo de vínculo pela conexão, né? Se é que dá para chamar de vínculo isso, seria assim, um tipo de pensamento conectivo, que é quando tu tá jogando, isso não tem nada a ver com o teu psíquico em termos de associativo, tu não associa nada do jogo contigo, né? O jogo é para ser jogado, então eles falam
né, o Júlio Moreno, que é um psicanalista argentino, ele traz isso, assim, né, da realidade virtual, que ela aciona, então, esse espaço conectivo, né, que é uma maneira de tu estar ligado só no que está acontecendo aqui e agora. Todos nós temos isso, né, não é só o jogo, assim, quando a gente está se vinculando a alguém, a gente está muito conectado com esse momento atual, né? Mas esse momento atual, vamos dizer assim, quando está conhecendo alguém, ele não anula, né, o espaço associativo. Né? A gente está sempre, vamos dizer assim, com essas duas maneiras de nos vincularmos, né? Que é através desse conectivo, né? Que seria o momento atual daquilo que está sendo vivido, e o associativo, que tem a ver com as nossas memórias, com as nossas histórias, né? Que faz a gente ser quem é, né? Então, faz sermos quem somos, né? Então, são lógicas, né, do funcionamento que se superpõem, né? Então, assim, na realidade virtual, né, aciona essa lógica da conexão, né? E o videogame, por exemplo, né, também, né? Já os sonhos, os sintomas, o brincar, né, é um tipo de lógica, então, mais associativa, né? Para pensar que os pais ainda não entendem, né, até agora, assim, eu acho que agora já estão entendendo um pouco mais, essa lógica conectiva. Então, eles veem os filhos muito tempo no computador, uns deixam, né, uns não estão nem aí, melhor que está lá no quarto jogando, e não sabem, né, exatamente, essa é uma proposta da série, eles não sabem o que está acontecendo com o filho lá no quarto, eles acham que o filho está protegido, e muitas vezes, né, o filho está sendo assediado, né, está sendo levado, então, para um tipo de pensamento totalitário. Existe até, às vezes, estímulo para o suicídio. A gente ficou sabendo de alguns casos agora há pouco tempo, né? E o homicídio, né? Parece que o diretor da série essa se baseou em situações reais, né, que aconteceram lá na Inglaterra. Bom, né? Pensando também que essas telas, elas muitas vezes elas têm essa, não só a tela, mas todos esses meios de comunicação atual nos colocam muito numa tentativa de controlar o outro, né? Então, isso, assim, do like, né? Se eu sou aprovado, se eu não sou aprovado, quantos likes ganhou, quanto não ganhou, né? De cuidar o que foi postado. Tem uma hora que a psicóloga pergunta ali, você gostava de publicar suas fotos para ver que você tinha amigos e tal, né? Então, assim, todo um mundo do adolescente que circula, então, em função das telas, né? E, então, parece que o seriado esse foi um grande alerta também para os pais se antenarem, né? Em tudo que está acontecendo nesse mundo virtual e conectivo que eles não têm acesso. Né? Inclusive, esse Júlio Moreno, ele traz assim, que hoje em dia são as crianças que ensinam os pais. Né? Diferente de outros tempos que os pais ensinavam os filhos a jogarem, hoje temos uma inversão. E a gente não sabe no que isso vai dar, né? Coisa para a gente também poder discutir. Então, Denise. era isso que eu tinha para trazer para você. Não sei se eu falei demais, não estava cuidando do tempo. Mas, enfim, né? Vamos escutar a Giovana. Obrigada, Denise. Obrigada, gente. Muito bom te ouvir. Mas vamos aproveitar também, escutar a Giovana, para depois a gente ainda ter um tempo de troca entre todos aqui presentes, né? Então, Giovana. Giovanna Bartucci é psicanalista, membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sede Sapiente de São Paulo, membro efetivo da Associação Brasileira de Psicanálise de Casal e Família, ABPCF, Seção São Paulo. Foi integrante do coletivo Psicanálise na Praça Roosevelt
até 2024, em São Paulo, professora doutora em teoria psicanalítica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, FRJ, mestre em psicologia clínica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é autora de Onde Tudo Acontece, Cultura e Psicanálise no Século XXI, pela Civilização Brasileira, Prêmio Jabuti 2014, Fragilidade Absoluta, Ensaios sobre Psicanálise e Contemporaneidade, está na segunda edição, no N Versos, entre outros. É idealizadora e organizadora da coleção Psicanálise e Estéticas de Subjetivação, pela Imago, composta por volumes sobre cinema, literatura e artes plásticas. Idealizadora e editora da revista online Cultura no Divã, Relações Contemporâneas entre Psicanálise e Cultura. Nos últimos tempos, Giovanna tem se ocupado de questões clínicas relativas à contemporaneidade, assim como de questões socioculturais. Giovanna, Bom, palavra. obrigada. Bom, primeiro eu quero agradecer a participação, a possibilidade de estar aqui com vocês, a conversa com a Denise. Eu sempre tive muito prazer em participar de atividades no Sul, em Porto Alegre, sempre com os colegas do Sul, é sempre muito, enfim, criativo, afetuoso, eu gosto muito. Olha, eu acho que a melhor forma de eu poder compartilhar com vocês a minha leitura dessa série é ir contando um pouquinho o que foi me passando, né? Eu não sou necessariamente muito adepta de séries, de assistir séries, mas, claro, eu assisti à adolescência, assisti uma vez, depois assisti uma segunda vez, depois assisti uma terceira vez, enfim, aquela coisa toda. E o que foi me tomando foi que, a princípio, eu pensei, nossa, essa. Enfim, eu fui assistindo, fiquei muito tomada pelas questões que iam sendo levantadas, né, por todos os colegas, etc. E à medida que eu fui assistindo a série, uma vez, duas vezes, eu fui me dando conta que essa série é de uma sofisticação que a gente não percebe à primeira vista. Então, eu sempre tive para mim que os grandes artistas não necessariamente sabem o que eles estão fazendo, né? É sempre a posteriori que a gente vai ver o resultado de uma obra de arte. Nesse caso, a impressão que foi me dando é que, ao contrário, eles. Não que não fosse uma obra de arte, mas que, ao contrário, que eles sabiam exatamente o que eles estavam fazendo. A cada momento, a cada fala, a cada construção narrativa, e do que é que eles estavam falando. Quer dizer, eu acho que aqui tem uma coisa importante que é, em primeiro lugar, para mim, eu não sou lacaniana, mas vou usar essa formulação, para mim, a série é sobre o declínio da função paterna. Né? Aquele velho ensaio de 1938 que o Lacan escreveu sobre os complexos familiares, em que ele fala exatamente sobre a decadência, a ausência dessa figura que, então, àquele momento, Lacan já antecipava, é uma figura do pai humilhada, dividida, e ele usa aqui, numa terminologia nesse ensaio que é postiça, que a gente talvez pensaria hoje como fake ou algo assim. Então, para mim, é uma série sobre o declínio da função paterna na contemporaneidade, mas, mais que isso, a possibilidade de ah, restituição dessa figura via a figura do filho e por meio da figura paterna também. Porque, em última instância, o que a gente vai se dar conta, não é? A gente entende, de uma maneira geral, que, bom, falando muito simplesmente, o que é o tal do Édipo, né? É ultrapassar a rivalidade entre, né, o pai e a geração
posterior, como uma possibilidade de cooperação. Quer dizer, então, esse filho vai, então, essa nova geração, esse filho, no caso aqui a gente está falando de um pai e de um filho, né? Isso é importante, não estamos falando de um menino e um pai, uma menina e um pai, mas de um menino e o pai. É, o filho vai, na verdade, a lógica da saída do Édipo, afinal, muito simplesmente falando, o que que é? Você, nessa rivalidade entre pai e filho, um deles tem que ganhar e o outro perde. Mas ah, a saída, né, a lógica da saída do Édipo é que o filho ganha um lugar que o outro teve, né? Então, o filho é a continuidade desse pai. Ele vai ganhar um lugar que o outro pai teve. Então, eu estou sendo, por exemplo, né, filhos que têm já os seus filhos e nós temos os netos, então eu estou sendo um pai como meu pai foi. A gente está falando de uma sucessão de gerações, né? Sem que esse pai fique destruído. Um pequeno parêntese aqui, vocês notem que eu vou falar sobre isso também, mas vocês notem que a cada momento em que no terceiro capítulo da relação, né, que trata basicamente da entrevista, da quinta entrevista daquela psicóloga que está fazendo a avaliação, como a Denise falou, ele não suporta, ele evita que se fale do pai, ele não quer chegar, ele não quer permitir que eles tratem do pai, porque ele não quer mostrar as falhas do pai, na verdade, né? Ele não quer que esse pai destituído, que trabalha à noite, que é um plumber, né, que é um encanador e etc., seja desvelado, né? Que esse pai, que essa figura paterna decaia na idealização desse filho, né? Então, a ideia da lógica da saída do Édipo, de novo, de maneira muito simplória, é que o filho sai vitorioso, né, dessas provas todas na medida em que ele ganha a herança parental, né? Ele vai ganhar a herança parental se colocando como essa geração posterior. Então, o ideal do eu, né? O ideal do eu aqui, qual é a função desse ideal do eu? Aqui é uma função orientadora. Mas o que a gente tem, na verdade, acontecendo, né? O que é muito interessante, antes da gente continuar a entrar nos episódios, eu só queria, de novo, fazer um outro parêntese, que a, a, o uso do plano sequência. Essa família é uma família muito tradicional, quer dizer, tradicional no sentido de que é uma família de classe média baixa da Inglaterra, próximo à Irlanda, é uma família com relações irlandesas. Vocês, se escutarem inglês ou se escutaram inglês, percebem o sotaque. Eles, inclusive, falam um inglês de classe baixa. Tem uma cena no terceiro episódio, quando o Jamie está conversando com a psicóloga, né? Que o Jamie chama pão de slice, fatia, e a psicóloga chama pão de pão ou de alguma outra coisa. E ele diz para ela: ah, bom, então você é posh. Posh quer dizer você é uma pessoa da classe alta, enquanto eu sou da classe baixa, digamos assim. Por que eu estou Perdão? Alguém falou alguma coisa? Ah, bom, então, por que eu estou trazendo isso? Para pontuar e para sinalizar que a série trata de gente comum, né? Trata, em última instância, de todos nós, e de uma maneira muito, muito próxima e muito íntima. Por isso, o uso também da câmera na maneira de plano sequência, que é a câmera que tá o tempo inteiro lá durante todo o episódio,
sem nenhuma interrupção, né? Então, isso não só faz com que a gente mergulhe na, na narrativa, né? Como se a gente estivesse lá dentro, como também faz com que a gente tenha uma ideia desse todo, né? Desse todo, desse homem que pode ser todos nós, dessa família que também, de alguma maneira ou de outra, pode ser a nossa, né? Então, acho que isso é a lente grande angular onde essa série está inserida, né? Uma coisa mais ampla, tratamos da questão do declínio da função paterna, desse pai degradado, em que esse pai pode ser todos nós nos tempos que correm, né? Então, à medida que eu fui assistindo, eu fui pensando, bom, então essa série é sobre o resgate dessa figura, né? Que, na verdade, não é algo que eu pensei inicialmente, né? Não é algo que me ocorreu numa primeira assistência da série, né? Isso foi me ocorrendo à medida que eu fui decupando os episódios e etc., tentando entender o que estava se passando lá. Então, num primeiro momento, a gente percebe que a série começa com uma relação entre pai e filho e termina com uma relação entre pai e filho, na primeira e no quarto episódio. Então, me dei conta, de repente, que, para mim, a minha leitura seria: essa série é sobre a relação entre um pai e um filho e um pai, e a restituição dessa relação degradada, em declínio, digamos, né? Então, começa com o policial, que a Denise já chamou atenção na fala dela, falando que o filho liga para ele para dizer, então, que ele está com dor de estômago, vai faltar à escola. E por que ele liga para o pai? Ah, porque o pai é o soft touch, né? Ele é o lado fraco da relação, né? Então, se ele falar isso para ele, ele vai dizer, ah, sim, pode faltar, etc., né? Quer dizer, essa é a ideia. Depois, a partir do momento que a casa é invadida, desde aquele momento, na ida para a delegacia e etc., o Jamie repete ininterruptamente que ele não fez nada, né? Ah, eu não fiz nada, eu não fiz nada, eu não fiz nada. E o pai, a primeira fala do pai é: ele não fez nada para os policiais. Por que ele não fez nada? Porque ele é o meu filho. Não sei se vocês lembram disso, que é impressionante, né? Já começa nessa associação. Ele não fez nada, ele é o meu filho, ele não pode ter feito algo dessa ordem, né? Bom, chega na delegacia de polícia, né, e etc. E a gente, é um detalhe também que passa batido, o Jamie é chamado de Jamie, porque esse é o nome dele, ou Jay, que é o apelido. O pai é de Eddie, mas qual é o nome do meio do Jamie? Edward, que é Eddie, né? Então, esse filho nasceu e foi batizado com o nome paterno, né? Então, ele é Jamie Edward Miller, ou seja, ele é filho desse pai. Então, ele passa o primeiro episódio inteiro dizendo que ele não fez nada, pergunta para o pai se ele acredita nele, e ele diz, de novo, reitera que claro que você não. Claro que eu acredito em você, porque você é meu filho, não é? Né? Então, vocês veem que essa marcação aí já vai estar sendo dada, né? Na sala, já com o advogado, o Jamie fala para o advogado: olha, mas eu não fiz nada, e aí já entra esse adjetivo: eu não fiz nada de errado. O qualitativo aqui é errado. Isso, ele começa a pontuar. Primeiro, eu não fiz nada. Depois, eu não fiz nada de errado. Não fazer nada de errado está em oposição em relação a fazer algo certo, né? Ah, Mais uma vez, o pai pergunta para ele se ele fez alguma coisa. Me fale a verdade.
você fez isso? Não. Promete que você não fez isso? Prometo. Então, tá bom. Ou seja, aí começa a se introduzir, assim que eu fui lendo, começa a se introduzir aí essa qualidade desse ideal de eu, né? Desde o lado paterno. Esse filho teria que seguir uma ética familiar, uma ética paterna, que é que se você diz que você não fez, eu acredito que você não fez. Se você promete, eu acredito que você não fez, porque você prometeu, né? O Jamie, então, promete que ele não fez, e isso vai sinalizando essas questões identificatórias que vão ser, que vai ser quebrada, a gente vai ver lá na frente. Nesse mesmo episódio, vai aparecendo, por outro lado, o primeiro índice de violência paterno, no momento do exame do Jamie, em que na delegacia eles vão fazer o strip search, o pai se sente muito afrontado, talvez ofendido. Eu fiquei procurando uma palavra, mas não encontrava. Afrontado que ele tivesse que se despir, mostrar o corpo e etc, etc. E ele vai confrontar esses policiais. Aqui ele, de fato, esse pai confronta esses policiais. E, ao mesmo tempo, essa violência, então, aparece pela primeira vez, e, ao mesmo tempo, com o advogado, ele diz que, olha, eu esqueci o nome do advogado, mas, enfim, ele diz para o advogado o seguinte: olha, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu nunca entrei numa delegacia de polícia, né? Eu não sei o que fazer, eu não quero fazer nada de errado para o meu filho. Quer dizer, ou seja, o que a gente vai identificando aí é esse pai violento, esse pai fraco, esse pai que de fato não sabe o que fazer, né? Seja em relação ao filho, seja em relação à sua própria função em relação a esse filho. Ele segue, então, para a entrevista policial bom, em última instância, o policial acaba confrontando, dizendo que perguntando sobre relações de amizade, relações sexuais, etc., românticas, e, de novo, quando o, quando o advogado em algum momento quer parar, né, a entrevista, porque sente que alguma coisa ali pode incriminar o Jamie, o pai diz: não, não vamos parar, porque ele não fez nada. Ou seja, esse pai, de fato, continua acreditando que esse filho não fez nada, né? Em última instância, bom, a gente o pai vê o vídeo de que ele acaba esfaqueando a menina 7 vezes, e o pai, arrasado, completamente, né, diz: mas o que que você fez? Por que que você fez isso? E o filho diz: não, isso não era eu, não foi, não era, não fui eu não fiz nada, de novo, né? Essa negação da realidade, mais uma vez. Ah, então, o que a gente tem aqui, a gente já tem estabelecido aí essa relação desse pai fraco, enfim, né? Tudo isso que eu tenho falado, e esse filho que, de uma forma ou de outra, quer estar à altura deste pai, né? Então, por que que eu estou falando quer estar, esse ideal de eu, né? Porque ele quer estar à altura do eu? Porque ele não se sente assim, né? Então, a gente vai ver, à medida que ele, naquele terceiro episódio que ele vai conversando com a psicóloga, e também no último episódio, em que o Ed conversa com a mulher, com a Maddie, sobre a infância do Jamie, né? Com a psicóloga, o Jamie fala: olha, quando eu ia jogar futebol e eu errava, eu pisava na bola, ele sequer conseguia me olhar,
Ele não conseguia sustentar o olhar me olhando. No episódio 4, o que a gente vê? A gente vê o pai dizendo para a esposa: você lembra quando a gente ia no futebol, eu ficava lá apoiando ele, mas ele era crap, né? Ele não sabia jogar nada. E os outros pais ficavam gozando dele. Eu sequer conseguia olhar para ele. Então, o que a gente está vendo aí? Uma busca do Jamie de se fazer reconhecer. Se fazer reconhecer, se fazer reconhecer nesse amor paterno. Né? Isso é de uma fundamental importância, muito porque isso estoura, né, esse ato violento do Jamie ao esfaquear essa menina, acontece na puberdade dele, na entrada da adolescência. Né? Na entrada da puberdade, para ser resolvido na sua adolescência. De novo, por que eu estou tentando sustentar aqui que a série é sobre relações entre o declínio do pai e os seus filhos, né? A sua representação filial na sociedade e na constituição do sujeito também. Episódio 2, na escola, está o policial e a sua sargenta, né? Ela é uma sargenta. Não sei se é assim que se fala, é sargento ou é sargenta, né? Enfim, feminino só pode ser assim. Enfim, a primeira coisa, esse episódio abre com de novo o pai avisando para o filho dele que ele vai entrar na escola, mas que ele não vai mexer com ele. E o que a sargenta fala? Ela fala: olha, a gente podia ter mandado para cá uma pessoa mais júnior, não tão gabaritada quanto nós, para fazer esse serviço da escola, que era encontrar a faca, né? Então, o que significa que ele queria ir na escola, né? O policial que tem um filho na escola queria ir até a escola, saber talvez o que acontece com o filho. Enfim, o que a gente atesta nesse segundo episódio, então? A gente atesta um profissional que está perdido, que busca a faca do crime na escola, um adulto que não tem necessariamente canja, compaixão ou empatia com o sofrimento de uma adolescente cuja melhor amiga foi morta, né? Que é a Jade, por exemplo. Ele não sabe o que fazer, ele não sabe como se comportar, ele fica atônito que ela esteja tão revoltada que a amiga morreu. E que aqueles policiais estão ali fazendo perguntas tão. Você sabe onde está a faca que matou a Katie? Realmente é uma pergunta completamente, né, sem pé nem cabeça. Perguntar para os adolescentes na escola: mas vocês sabem, podem me dizer onde está a faca? Vocês sabem? Enfim, e a ideia que ele tem de que ninguém tem conhecimento do que está acontecendo. Ninguém tem conhecimento que o Jamie está preso, ninguém tem conhecimento que existe um vídeo, ninguém tem conhecimento, em última instância, que a Kate foi morta, né? Então, Então, de novo, a gente vai vendo aí, nessa figura desse policial, esse pai perdido, sem saber o que fazer, né? E vocês veem que, ao mesmo tempo, toda a violência adolescente na escola, as ofensas entre uns e outros, os bullying entre as crianças, está ali presente, né? Isso foi muito, muito bem representado. E na hora que o policial, o Bascombe, vai conversar então com o Ryan na enfermaria, qual é o primeiro assunto que aparece? Ah, primeiro, eles têm ali uma intimização entre homens, né? Ah, você era popular na escola no seu tempo? Ah, sim, eu era popular. E você se dava bem com as meninas? Sim, eu era muito popular depois que eu cortei o meu afro e eu me dava ok com as meninas. Ou seja, essa intimização, essa identificação entre homens para que surgisse o tema da popularidade, né? Então, você era de fato popular? Sim, eu era popular. À medida que ele vai
o policial vai tentando entender um pouco mais o que que acontecia com o Jamie, o Ryan diz: Não, mas eu não sabia nada, eu não conhecia a Kate, eu não tinha nenhuma informação. É, eu não sabia nada do que ele ia fazer. Giovana, Ah, oi. eu só vou te indicar que talvez a gente tenha assim mais uns 3 minutinhos para a gente poder abrir depois o debate também, certo? Me dá mais uns 5? Claro, claro que sim. Então, enfim, é, bom, para resumir, esse terceiro episódio, o que vai acontecendo é que esse segundo episódio, o que vai acontecendo é que esse pai, esse policial, ele chega de uma maneira completamente, né, sem saber do que está acontecendo e etc. Mas ele sai do episódio podendo resgatar a sua posição em relação a esse filho. Que lhe dá algo, lhe oferece algo, lhe ensina os significados ah, dos signos, né, dos emojis, e, ao mesmo tempo, esse pai é capaz de, então, dizer: Olha, eu estou com tempo livre agora, eu quero passar esse tempo com você porque eu te amo. Então, ele se recoloca nesse lugar paterno, né, de condução paterna, de presença paterna, e não de uma ausência e desconhecimento total desse filho. Talvez o que a gente tem aqui, que é importante salientar, é que essa, esse, essa solução desse episódio, desse segundo episódio, é uma solução positiva. Um pai que chega destituído desse lugar paterno na escola e sai reinstituído nesse lugar paterno, porque, inclusive, o filho diz para ele: Vamos, eu posso ter fome. Yes, I can be hungry. Né? Eu posso ter fome, vamos comer, e indica para o pai onde tem um lugar mais bacana nas redondezas. Então, essa é uma solução positiva. O que, para não usar outra palavra, notem bem que esse segundo episódio, termina com a música do Sting, How Fragile We Are, que foi uma música que fez um sucesso tremendo na época que foi lançada. Quanto frágil nós somos, né? Esse é o título da música e termina com a música do Sting e com aquela sobrevoo que eles usaram um drone para fazer com que a câmera chegasse naquela outra área da região em que as flores para Kate estavam sendo depositadas. Bom, a gente tem o episódio da psicóloga com a psicóloga, em que ele vai falando da violência que é transmitida geracionalmente, não é? Então, o pai que espancava com cinta o filho, que jura que quando tivesse os seus próprios filhos, jamais bateria nos seus filhos, e é isso que ele faz. No entanto, essa violência dele está sempre presente. E a ponto dele derrubar lá o Chad. 3 minutos ainda falta, para ele derrubar o Chad, enfim, né, destruindo lá no momento de muita raiva. Bom, todas as cenas de violência do Jamie com a psicóloga, a gente nós podemos nos perguntarmos se são cenas, se são dramatizações genuínas, porque ele usa uma terminologia e logo você pensa, isso o pai em algum momento deve ter dito para a mãe, né? Você quer. Ou seja, ele confronta a psicóloga fisicamente, que é muitas das cenas em que a gente vê o pai fazendo com a mãe. Ou seja, o que eu estou querendo sinalizar com isso é que o Jamie, de uma forma ou de outra, busca essa identificação
busca resgatar, restituir esse pai nesse lugar paterno por meio dessa identificação violenta, né? Mas que não funciona. Em última instância, isso não funciona, porque no momento em que ele, confrontado com a menina por quem ele tem desejos, né? Nessa puberdade e adolescência em que a sexualidade é ali o ponto mais fundamental, e essa menina diz não para ele, algo que ele não esperava, ele atua e ele, né, acaba esfaqueando a menina, o que significa também que, evidentemente, ele perde a noção, perde o controle, mas é também um dado de violência próximo à atuação paterna. É, o que ele está buscando, na verdade, é uma forma de reconhecimento, não é? Como é que eu posso me reinstituir na linhagem paterna como receptáculo dessa geração, né? É, e para terminar, eu queria só dizer que, pensando que nesse quarto episódio, como é que isso se dá? Como é que a minha hipótese de que a restituição da figura paterna é feita? Isso se dá no momento em que exatamente o James se autoriza a se discriminar desse pai e dizer para o pai: olha, pai, me perdoe, mas eu vou me. How do you plead? Eu vou me. Não sei o quê, culpado. Eu vou me declarar culpado. Até aquele momento, o pai imaginava que ele iria se declarar inocente. No entanto, ao se declarar inocente, ele estaria identificado com essa figura de violência paterna. Passado ali 1 ano e meio, 2 anos, talvez, já na prisão, ele faz lá o seu processo de elaboração com as pessoas que ele conversa e ele é capaz, então, de se discriminar desse pai e dizer: eu vou me declarar culpado. Isso significa o quê, na minha leitura? Que ele resgata esse ideal de eu por meio de uma ética que ele resgata, não é? Então, esse ideal de eu, essa herança parental do ideal de eu, ou seja, eu tenho que seguir uma ética, eu tenho que ser minimamente coerente comigo mesmo, é feito por meio do reconhecimento da culpa dele. Essa culpa, no entanto, faz com que ele se diferencie do pai. Não à toa, no quarto episódio, o pai se diz também culpado. Me perdoe, meu filho, eu não fui suficientemente bom para você. Tanto que na última cena ele chora copiosamente, põe o ursinho na cama, beija e diz: me perdoem, I'm sorry, I'm so sorry. Né? Então, ambos se declaram culpados, ambos se declararem culpados. O pai, pela sua falta e presença de cuidado paterno, e o filho, porque de fato cometeu um ato violento matando a sua colega. Mas essa é uma outra solução, diferente da do segundo episódio. É uma solução por meio do ato violento, mas que, no entanto, reencontra, restitui a figura parental, a figura paterna, e restitui essa herança filial, passível agora de ser reconduzida pelo caminho individual e próprio do Jamie Edward Miller. Né? É isso. Obrigada. Muito bom te ouvir, Giovana. Bom, Denise e Giovana levantam muitas questões para a gente pensar. Deu vontade de voltar a assistir a série, inclusive, agora, por essas óticas, né? Novas reflexões. Mas a gente tem alguns minutos e eu vou abrir o chat, ou quem quiser levantar a mão, se inscrever com alguma questão.
Podem falar diretamente aqui, abrindo seus áudios ou colocando questões aqui no chat que eu posso ler também e trazer para Denise e Giovana ainda conversarem mais alguns minutos com a gente. Pode ser assim? Pode. Uhum. Oi, Se quiserem, Lucinha, se quiserem bem-vinda. falar, se quiserem falar, seria ótimo, né? Sim, seria muito Ah, bom. Acho Parabéns, que, Denise, parabéns, Giovana. Posso falar? obrigada. Claro, claro, muito bem-vinda. Muito boa a apresentação de vocês e eu achei de uma riqueza muito grande essa questão porque eu fiquei muito tocada com o final, onde ele se declara culpado, né? Que você vê que teve ali uma elaboração, teve ali um crescimento, né? Porque ele parecia, ele vivia em negação, né? Com tanta negação que quando a psicóloga pergunta sobre morte para ele, não sei se vocês se recordam, parecia que ele não Uhum, entendia o que era conceito de morte, é como se a uhum, menina tivesse viva, não tivesse uhum, morrido, né? sim. E achei, eu acho, e a atuação dela eu achei muito insensível, assim, eu fiquei um pouco chocada, assim, né? Ele falava, fala, né, de mim, o que que você me vê, o que que você sente, e ela não conseguiu, quer dizer, não é que tenha sido insensível, porque ela saiu daquela sessão acabada, né? Mas Uhum, assim, ela não conseguiu lidar com o sentimento dela e devolver a ele de uma forma mais adequada, né, mais profissional. uhum, Mas então ele reafirmou a ele de alguma forma você não é nada, né? Você não é importante, eu não tenho nenhuma opinião a seu respeito. Mas queria te ouvir sobre isso, queria ouvir você sobre isso, eu posso estar equivocada. E foi muito lindo quando você falou assim, a restituição do lugar paterno, que foi que ficou para mim nesse final que ele fala. Eu sei que é difícil falar isso para você no seu aniversário, não seria um momento adequado, mas é o momento que eu tenho para falar, eu vou me declarar culpado, né? Ao mesmo tempo, ele demonstra uma maturidade, um crescimento e uma independência, né? Eu queria que você falasse mais sobre vocês duas, né? Sobre essa questão da psicóloga, do atendimento e desse final. Como é que vocês sentiram esse final? Entenderam? Denise, quer? Depois eu vou. Ali com a psicóloga, eu acho que assim, né? Não era bem uma terapia, era uma avaliação, né? Mas me pareceu assim que ele fez uma transferência massiva ali com ela, né? Quando ele revive com ela, eu acho que todo esse conflito do valor dele. Ah, você gosta de mim? Né? E ela era uma mulher que ele achou ela bonita, achou ela interessante, né? E ele um menino ali, né? Enfim, com toda essa questão, com toda essa fragilidade dele, ao mesmo tempo toda a violência, ele se mostrava, tinha horas que ele se impunha assim, né? Ia para frente dela, assim, chegou a dar um grito uma hora para assustar. Então, assim, me parece que ele está vivendo ali com ela transferencialmente todo esse conflito com a sexualidade dele, com esse lugar de homem, né? Acho isso muito que a Giovana trouxe, assim, né? Com essa identificação com esse pai, se colocando do jeito que ele sabia, né? Mas Uhum. no final, assim, me pareceu bem essa insegurança do Puber, mas você gosta de mim, você me vê como alguém de valor, né? Acho que daria para lidar de outro jeito, mas acho que eles quiseram também, né? Acho que o filme foi muito bem feito nesse sentido, assim. Bom, ali não era um tratamento, não era o momento dela afirmar nada, né? Acho que foi duro esse final, mas eu acho que eles quiseram enfatizar isso, assim, né? Não importava o que ela achava, eles estavam era querendo que ele elaborasse um pouco e entrasse em contato com o que ele tinha feito, né? Muito interessante, acho que foi exatamente muito bem feito. E eu adorei, Giovana, que você trouxe isso da culpa, né? Que você também enfatizou, né, Lúcia?
Muito Uhum. bom, eu adorei ouvir você sobre isso, assim, né? O quanto assumir a culpa, o pai assumir a culpa. Me parece que o pai mais verdadeiro realmente foi lá do início e no final, quando ele vai na cama do menino e chora, né? Copiosamente ali, né? Eu acho que aparece realmente essa coisa, né? Da responsabilidade dele, né? Deles, pais, porque a mãe não entrava no quarto, né? Acho que uma coisa assim. Então, para mim, assim, né, eu vou deixar a Giovana falar mais dessa questão com o pai, que foi ela que enfatizou, mas assim, em relação ao atendimento do psicólogo, me parece que aconteceu algo bem transferencial e contra-transferencial também, né? O que mobilizou nela e ela ficou realmente bem mobilizada, né? Mas impossibilitada talvez de dar um outro rumo assim para essa finalização. Posso? Posso? Claro, claro. É, Lúcia, eu entendo o seguinte, eu penso que ela fez o que deveria ter sido feito, porque é exatamente no momento em que ele não tem a resposta, seja ela qual for, que ele é confrontado com esse nada, digamos, com esse ele mesmo, né? E você veja que no momento em que ela não responde, ele é retirado da sala por aquele outro policial. O que ele faz é repete os atos que ele fez na, na van, na Kombi, quando ele vinha vindo de casa para a delegacia, que é bater no vidro e dizer: Eu quero meu pai, I want dad, dad, e bater assim: I haven't done anything, I haven't done anything. Na, na saída da sala, ele continua batendo, ele bate na janela, ela continua lá dentro, ele bate e ele diz: Fala para o meu pai que eu estou bem, fala para o meu pai que e vai batendo. Então, essa cena, desde a minha leitura, ela gira toda em torno do se fazer reconhecer pelo pai. A pergunta não é para a psicóloga, a pergunta é para o pai. Você gosta de mim? Se a gente levar, se a gente, né, levar o que a Denise estava falando em consideração, que ele teve ali uma transferência com ela, a pergunta é para o pai. Você gosta de mim? Do you like me? Not as a professional, não como uma profissional, como pessoa. Uhum. Então, ele está ali em busca do reconhecimento paterno. Os atos de violência, a confrontação com ela, na minha leitura, seriam a forma de se fazer reconhecer pelo pai. Eu sou violento como você, eu confronto uma mulher como você, né? Vias identificatórias. Mas, no momento em que ela não responde, é com isso que ele tem que se confrontar. Eu sei que a gente estranha, porque aquilo não era um uma análise, digamos, um tratamento analítico, um processo analítico, mas se ele estava transferenciado, como disse a Denise, ali não é a psicóloga, ele não está falando com a psicóloga, está falando com, aspas, o pai, né? Digamos, muitas aspas, né, gente? Claro, é uma relação imaginária, né? Se Uhum. trata de uma relação imaginária. Sim. Então, eu achei que ela sustentou num sofrimento terrível, porque para ver um garoto de 13 anos dizer, mas você gosta de mim? Eu matei, eu esfaqueei aquela menina para provar que eu sou. Para provar, não, porque ali foi um ato, né? Quer dizer, ele Uhum. perdeu toda a noção de tudo, mas para me fazer reconhecer por você. Ninguém me põe para baixo, nem muito menos uma mulher. Uma queen, vocês lembram daquela cena que ele Uhum. confronta a psicóloga e fica: o que você está se fazendo aí como rainha? Em inglês é muito interessante porque você vê o sotaque, você vê as palavras que eles usam no inglês
de uma classe mais, não uma classe média alta. Então, você está aí se provando como uma queen, né? Você aí, essa Uhum, rainha botando banca. uhum. Então, é muito interessante. Para mim, é muito interessante. Esse vazio, esse nada com o qual ele é confrontado, ninguém vai me dar a resposta que eu quero ouvir. Ninguém vai ser o meu espelho. Eu não vou fazer um com ninguém, né? Eu não sou lacaniana, mas estou usando aqui uma terminologia meio. Enfim, ninguém. Eu não vou fazer um, não posso, isso não existe. Eu não posso fazer um com ninguém. Então, eu acho que isso é muito interessante. E ainda mais na puberdade, porque esse é o momento em que a sexualidade, né, o período de latência é reativado, é o confronto com a sexualidade, com o outro sexo, etc, etc. Então, isso para falar disso. A outra questão era o pai, na última cena, era isso? Lembra, Lúcia? Me ajuda. Quando ele se declara culpado, Isso, isso. fala, Então, desculpa, não é o momento para te dizer isso, mas é o momento que eu tenho. Então, quando ele fala, olha, está chegando, eu sei que hoje é seu aniversário, etc. Agora, é muito interessante que ele se constranja por se declarar culpado, né? Porque a expectativa é que né, dele, ou seja, é que o pai, é, como se o pai ainda pensasse que ele não fosse culpado, né? Sim, Quer dizer, então, na hora que ele assume essa culpa, eu entendo que é uma coisa muito interessante, porque ele se recoloca nessa liagem, ele reganha a herança parental, que é uma herança de ética, né? Se você disse que você não fez, meu filho. Eu acredito em você porque você é meu filho. O que ele está marcando aí? O pai está marcando a herança parental, está marcando as diferenças geracionais. Se você diz não, é não, ponto. Ninguém vai me fazer acreditar que você matou alguém se você está me dizendo que eu não bati em você com cinta, porque eu prometi a mim mesmo que meu pai me bateu com cinta e eu não vou bater nos meus filhos com cinta. Então, o que eu entendo é exatamente isso, que ele resgata esse ideal de eu, aí sim, nesse lugar de uma função orientadora, né? Ganhando de novo a herança parental. Se reintegrando na sucessão das gerações permitindo. Olha que lindo, isso eu achei lindo. Então, por isso que eu estou falando para vocês que depois que eu assisti essa série por umas 4 ou 5 vezes, gente, decupei todos os episódios. Depois que eu vi o trabalho que esse pessoal teve, foi uma loucura. A cada cena, a cada diálogo, estava tudo escrito. Não tinha saída, né? Uhum. Então, é, é, o, o, a declaração de culpado do filho permitiu que o pai se restituísse no lugar de função paterna, ao reconhecer a sua própria culpa. A mulher ajuda, né? A mulher, aspas, não faz nada, mas ela ajuda, ela fala num certo momento, mas seria bom que a gente reconhecesse que a gente poderia ter feito mais. E a Uhum. última cena maravilhosa, o que que é? Cadê a minha capítulo 4, episódio 4? A fala última é: I'm sorry, son. I should have done better. Me perdoe ou me desculpe, filho. Eu deveria, o should é o deveria, né? I should have done better. Eu deveria ter feito melhor, não é mais. Eu deveria ter feito melhor. A tradução é meio. Mas, enfim,
Então, vocês veem que é uma série fantástica. A gente tem Uhum. aí né, todo o Édipo, a saída do Édipo, o processo da adolescência tomando lugar, né? E ainda por cima essa restituição dessa figura paterna, né? E permitida pela declaração de culpa do filho. Aí então o pai então se declara culpado também. Me perdoe, eu deveria ter feito mais. É lindo, né? Vamos É, combinar, como diz a moçada, eu já virei o cabo da Boa Esperança, mas como diz a moçada, é lindo, né, gente? é lindo. É lindo. Realmente é uma coisa assim. Então, todas essas cenas, elas foram milimetralmente. Metricamente Exatamente. Porque pensar. Uhum. e aquele ursinho ali na cama, aquele quarto todo cheio de estrelinhas, tal, azul, né? Então, realmente, e essa coisa tão linda de que o filho se declarar culpado permite o pai se restituir na função paterna, ao se declarar também insuficiente, né? Ao verbalizar, ao se declarar, aspas, culpado. Insuficiente não é a palavra, mas culpado também. Uhum. Enfim, foi isso que eu fui pensando. Tudo bem. Bom, a gente já está adiantadas no nosso horário, mas eu ainda pergunto se mais alguém gostaria de colocar alguma questão para Denise ou para Giovana. E assim vamos nos encaminhando para o encerramento da nossa noite, com pesar, Posso porque, falar? claro, sim, Vivi. Ah, tá, agora com imagem, né? Que eu participei o Vou tempo te todo. pedir apenas para ser bem breve na tua colocação, para a gente poder não se É, estender. a minha curiosidade é em relação, se tivesse uma sequência dessa, dessa série, em termos de análise, qual seria o desdobramento, na sua opinião? Essa é uma pergunta. A segunda, embora aqui não seja o foco, ele tem transtorno de conduta com possibilidade de antissocial? Porque e isso foi assim muito, né, no senso comum foi muito colocado e eu entendo que eu vi empatia, eu senti arrependimento, não sei se eu estou certa, eu senti um sentimento forte pelo pai, né? Então eu gostaria de ouvi-la. E obrigada mais uma vez, foi muito bom, aprendi um monte. Denise, vai você primeiro. Eu procurei, assim, na minha fala, contextualizar, que nem eu falei para vocês, né? Poderia, sim, se pensar numa questão de transtorno de conduta, com certeza, né? Acabou em ato, né? Mas, assim, por ser um adolescente e por trazer tantos elementos, assim, para a gente pensar aonde isso acabou, né? Assim como a Giovana estava dizendo, assim, tinha um pai culpado, tinha uma mãe, assim, muito, né, desconectada, me pareceu. Tinha todo esse contexto do bullying. Eu não consigo mais pensar, assim, só no intrapsíquico, sabe? Pensar, assim, numa doença, não que não exista, não que não existam esses transtornos, mas a gente tem que pensar quem é que fabrica isso, né? Não é um ser individual que fabrica tudo isso, assim. Então, nesse seriado especificamente, eu não me deteria numa questão da patologia individual, né? Eu me deteria na patologia do vínculo, na patologia das relações, né? Desse mundo que invade esse mundo, né? Das redes sociais, do grupo, né? A impressão que dá é que ele foi um gurizinho fabricado para fazer aquilo ali. Por isso também pensei, Giovana, na identificação alienante, né? Que vai atravessando as gerações do avô violento, do pai, e que ele foi o porta, a gente chama de porta-palavra, né? Ele foi o protagonista, acabou nele, né? Então eu teria
assim, se me perguntar se ele teve transtorno de conduta, evidentemente, descritivamente, sim, né? Mas em termos da psicodinâmica, eu colocaria todo mundo no bolo, né? Eu penso que eu acompanho a Denise nisso, descritivamente, mas que para mim não teria muito significado, porque eu penso que o que teve aí foi mesmo uma atuação, um ato, né? Uhum, Uma atuação. Psicanaliticamente falando, isso não é, aspas, uma patologia. O ato em psicanálise, a atuação, ela tem como função exatamente romper com algo. Então, esse ato de esfaqueamento, né, vamos dizer que ele, numa linguagem comum, ele perdeu o controle, esse ato rompeu com aquilo que ele trazia anteriormente, que era essa busca de reconhecimento, esse se fazer reconhecer por meio de um, por meio de, enfim, por meio de dinâmicas que não diziam respeito a ele. A única questão em relação ao grupo lá né, da internet, não sei o quê, aqueles três meninos, a Denise falou em algum momento, ele ficou com o que sobrou para ele. Sim, porque, claro, aquilo não era onde ele queria estar. Ele não queria estar com os três meninos que sofriam bullying na escola, eram cuspidos, xingados, nada disso. Ele ficou ali porque ele já trouxe aquilo com ele, né? O pai que não olhava para ele no jogo de futebol, que não o reconhecia. Então, a mim me parece que esse ato teve como função primordial fazer o que fez, romper com esse caminho que já não era mais o dele, digamos. Depois de um ato, seja desse porte ou uma atuação em análise que os pacientes fazem, etc., quando os pacientes atuam em análise, eles estão dizendo: olha, eu quero sair desse lugar aqui que eu estou. Não é que eles estão dizendo, eu fiz a coisa errada, me desculpe, Giovana. Não, estão dizendo, olha, esse ato é para dizer que eu quero romper com essa repetição que eu venho fazendo. Então, em última instância, a gente tem que transformar o ato em análise em uma interpretação analítica, né? Que é muito interessante. Então, eu acho isso, eu acho que esse ato, entre aspas, se eu vou dizer isso, mas eu sei que é meio absurdo, mas veio para o bem. Desculpa, gente, mas dizer isso é meio, né? Mas ele teve uma função subjetivante, subjetivante. Fez com que esse filho retomasse um percurso individual, agora particular, e com que esse pai resgatasse também um percurso subjetivante paterno, digamos, com uma função paterna é, em ação, né, digamos. Achei muito interessante, muito sofisticada, muito sofisticada. Isso que me abre muita, impressionou. É. abre muita Bom, coisa para pensar, né? sim. E sofisticada foi essa noite, esse encontro, né? As falas complementares da Denise e da Giovana nos ofereceram um momento, uma segunda-feira cultural muito sofisticada, para usar a palavra da Giovana sobre a série. E eu acho que é isso, quando a gente consegue ter uma discussão, né, psicanalítica apoiada numa série, numa obra artística tão poderosa, né, tão bem realizada, tão bem feita, é isso que acontece. Então, bom, eu sinto muito ter que ficar com essa tarefa assim de encerrar, mas agradecer profundamente, né, a contribuição, as falas da Giovana, que é a nossa convidada, a Denise é a nossa querida de casa, e é sempre bom te escutar, Denise, e eu espero Obrigada. que a gente possa ter outros momentos, outros encontros também com a Giovana aqui na nossa instituição. E fica o convite a todos que ainda estão aqui conosco para
visitar, conhecer mais a nossa programação de eventos nas redes sociais, no nosso Instagram do GAEPSE, e acompanhar a programação da nossa jornada científica agora nos dias 23 e 24 de maio, que também está muito carinhosamente pensada para ter discussões ricas, profundas, né, e trocas assim bem enriquecedoras sobre o sonhar e o psicanalizar. Bom, uma boa noite a todas. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite. Tchau, gente. Obrigada pela presença, Giovana. Obrigada. Eu que agradeço Obrigada a poder estar presença aqui de com vocês. todos. Tchau, gente. O Tchau, difícil agora tchau. é ir embora, né? Foi tão A gostoso. vontade de um pouquinho mais. Muito bom ter ouvido vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Obrigada, Tchau, gente. Muito boa obrigada, noite. viu? Boa noite. Obrigada.